Boa tarde a todos. Para aqueles que me conhecem, um beijo no coração, saudade de vocês. Eu sempre gosto de começar as nossas aulas agradecendo. Primeiro agradecendo os chefes que me convidaram para dar essa aula. E sempre, obrigado a vocês por estarem aqui, por esse voto de confiança. E aqueles que tiverem alguma perguntinha, eu vou repetir depois no final da nossa aula. Foi criado um e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem acerca de todas as aulas, mande a pergunta para a gente, aí a gente responde para vocês. Anotem, educa.continuada.fesp@gmail.com educa.continuada.fesp@gmail.com. Diante disso, vamos começar o que nós chamamos de tortura chinesa, já que nós vamos falar das religiões orientais e como as religiões orientais se posicionam em relação a Deus. Vamos delimitar o nosso ambiente de trabalho. Por que eu falo que vamos delimitar o nosso ambiente de trabalho? Veja, como Deus é concebido por algumas religiões orientais. Quando eu comecei a estudar, há uns 2 meses atrás, para ter o norte, eu descobri, em primeiro lugar, que não há consenso do que é uma religião oriental. Se vocês olharem, nós temos mais de 10 vertentes. Dependendo da vertente, se encaixa tudo. Então, o judaísmo, por exemplo, vocês vão perceber que não está aqui. Eu consegui jogar o judaísmo para o Marcelo, que é o nosso diretor, e que dará a próxima aula para vocês. Então, ele vai falar sobre o judaísmo. Por quê? Porque é muita informação, muita. Então, nós precisamos conversar um tiquinho, né, o que a gente chama assim de uns pequenos flashes, acerca de como que Deus é visto por algumas das religiões mais importantes, mais influentes que existem hoje. Islamismo, hinduísmo, taoísmo, budismo e o monismo, Vedas. Então nós vamos dar vamos dar um passinho na antiguidade para trazer isso para os dias atuais. Tudo bem? Estão prontos para essa viagem? Porque vai ser uma viagem. E tem assunto muito legal. Tem assunto que eu fiquei apaixonada, que eu não conhecia, e eu acabei estudando bastante. Então, se nós pararmos para pensar, as religiões primitivas, nós estamos aqui, nós temos o animismo, né, que vocês já viram, semana passada, segunda-feira, tudo que está vivo e tem alma. Nós temos o politeísmo, que nós sempre pensamos, aquela religião calcada na existência de vários deuses. Nós temos o xamanismo. Puxa, o que é um xamã? Xamã é um sacerdote, muito natural, não só no Oriente, no Brasil. As nossas tribos indígenas, tem lá o seu xamã, tem lá o seu sacerdote, com o seu papel importantíssimo dentro da ordem cultural e societária daquele ambiente, né? E ele representa não só poder, mas ele tem uma grande representação acerca de respeito. Se respeita o xamã. Aqui também tem. Nós temos os xamãs, nós temos o totemismo, né? Tudo, a religião, ela é, de uma certa forma, exemplificada por um totem, por a figura de um totem, né? E essa figura de um totem aí deixa tudo muito claro, tudo está ligado, não só aquilo que está vivo na terra, como aquilo que nós não vemos com esses olhinhos materiais, mas que também tem existência. E que o Espiritismo vem e diz, né, que é o mundo espiritual ligado com o mundo
material, tudo está relacionado, tudo está interligado. E aqui nós encontramos muita coisa, mas muita coisa, principalmente no Oriente. Nós temos também, dentro dos tipos de religiões, as sapienciais. O que é isso? Sapiencial lembra saber, sábio. Nós temos religiões calcadas na postura de alguém que foi elevado à condição de alto saber, os sábios. É daí que nós vamos dar uma olhada no hinduísmo e vamos dar uma olhada no budismo. E aí, principalmente, o meu deslumbramento, uma pena que isso será bem no finalzinho da aula, e aí vocês vão entender por que eu acabei me deslumbrando com algumas religiões, por exemplo, o taoísmo, o Tao. Descobri que essa religião taoísmo, ela é o Tao, extraordinária, mas extraordinária. As proféticas, eu vou começar por ela. Por que profética? Porque profética tem um profeta, alguém encarnado que trouxe a mensagem relacionada ao nosso assunto aqui, que é a condução religiosa daquele povo. Islamismo, cristianismo, judaísmo. Eu deveria falar do judaísmo, mas não vamos ter tempo hábil. Então Marcelo fala do judaísmo, cristianismo, e eu fico com o islamismo. E temos algumas religiões espiritualistas que vai ser vista mais para frente, né? A Umbanda, Afro e até o Espiritismo que nós professamos. Então vamos começar pelo islamismo. Ela é uma religião profética. Por quê? Porque essa imagem que vocês estão vendo aí foi tirada do livro Joia de Medina. E esse livro Joia de Medina trouxe como é que deveria ser o profeta, que é o idealizador dessa religião. E nós temos o calendário, se nós olharmos aqui, esse calendário é um calendário, né, islâmico. O calendário islâmico não segue o calendário gregoriano, que é o nosso. Então isso significa que pelo calendário islâmico nós não estamos no ano 2019 depois de Cristo. Ele segue o calendário deles. E se nós pararmos para pensar, qual é a importância do islamismo, já que nós estamos começando por eles? É só a gente olhar. Olhem, olha aqui, ó. A gente tem, de uma certa forma, teoricamente, 2,3 bilhões de cristãos na Terra, mas se nós pararmos para pensar, é que essa luzinha parou de funcionar. Nós temos 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo, que é o laranjinha. E essa é a religião, segundo a ciência política, que mais cresce. Então nós temos que estudar essa religião, nós temos que saber o que essa religião prega, qual é o livro dessa religião, o que o profeta dessa religião trouxe de ensino para nós. É importante. Porque se nós pararmos para pensar, o cristianismo também vai crescer. Né? 31% em relação a 24,1%, mas com as divisões que o cristianismo está tendo, a gente não encontra todas essas divisões em relação ao islamismo. O islamismo tem duas grandes divisões só, que a gente vai ver uma, né, bem pequena em relação à outra. Aonde é que nós encontramos os islâmicos? Não estou falando em árabe. Nem todo árabe é islâmico. E nem todo islâmico é árabe, tá? Se nós olharmos aqui o verdinho, né, principalmente a área verde, verde escura e verde clara, nós vamos descobrir que os islâmicos estão grandemente concentrados na África, crescendo, assustadoramente crescendo, muito na África. E a área natural deles, que é ali no Império Árabe,
né? Aquela região que nós sabemos que inclusive tem grandes conflitos. Tudo bem até aqui? Beleza? Agora, se nós pararmos para pensar, puxa, estamos falando em islamismo em uma religião profética. Se ela é uma religião profética, quem é o profeta? Vou apresentar a vocês. O senhor Muhammad. É por isso que mais ou menos, eu falo mais ou menos, existe uma grande tendência daqueles que estão, principalmente, se algum de vocês algum dia quiserem conhecer o Egito, tem uma grande concentração de muçulmanos lá, aí você pergunta, qual é o seu nome? Ele fala Muhammad. Como é que você chama o seu filho? Muhammad. Como é que se chama o seu pai? Muhammad. E o seu avô? Muhammad. Qual é o seu nome? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Porque primeiro o nome é o nome do filho, depois o nome do pai, depois o nome do avô. Nome de família. Então, a importância desse profeta para a religião é assustadoramente marcante. Marca tanto que na tua certidão de nascimento você tem 3 vezes o nome do profeta. E este profeta, se nós pararmos para pensar, quando é que ele surgiu? Está aqui, o Muhammad, também chamado de Maomé, que não é o Maomé, né, lá do Egito, que trouxe para a gente os 10 mandamentos. Não, esse é outro. Este Muhammad aqui, ele veio da tribo de Quraysh e nasceu lá na cidade de Meca. Por isso que hoje também tem uma grande questão em relação a Meca. Está lá no Alcorão, que é o livro sagrado, que uma vez, pelo menos na sua vida, você tem que fazer uma peregrinação na cidade sagrada. Aí você vai dizer, mas por que a cidade é sagrada? Porque foi lá que nasceu o grande profeta. E este grande profeta nasceu em 571 depois de Cristo. Puxa, 571 depois de Cristo. E ele, aos 40 anos de idade, segundo o que consta os historiadores, ele recebeu a visita de um anjo muito conhecido para os cristãos. Porque ele também é um anjo danado. Como esse anjo trabalhou? Ele está lá na Bíblia, gente. Ele visitou Maria, ele visitou todo aquele clã que depois se tornou num clã cristão depois. E incansavelmente também ele trabalhou na união dos povos árabes, dos povos tribais, que estavam dispersos em termos religiosos. Então ele visitou este nosso profeta e lhe transmitiu para ele, para o profeta, foi uma ordem. Eu recebi uma ordem, e essa ordem que eu recebi é que existe apenas um Deus único, e eu tenho uma missão. A minha missão é trazer a palavra sagrada, e a partir dessa palavra sagrada, eu tenho a incumbência de unir os povos em torno desta imagem, em torno deste conceito do Deus único. Então veja, nós estamos trabalhando o cristianismo de um lado, a pátria espiritual trabalhando o cristianismo de um lado, e a pátria espiritual trabalhando a ideia de Deus único em relação aos povos tribais. Nada está desamparado. Tudo está sendo amparado e sob a proteção de Deus. Mas tudo a seu tempo. Perceberam como é tudo a seu tempo? E a partir daqui, né, ele migrou lá para a cidade de Medina, no ano de 622 depois de Cristo, fato conhecido como Égira. E este ano vai acabar marcando o calendário muçulmano. É aqui que inicia o calendário muçulmano. Então nós temos praticamente 3 calendários: o calendário judaico, o calendário ocidental, nosso, né? E o calendário islâmico, que não bate com o nosso, porque começou em 622. E ele falece no ano de 632, já reconhecido como um grande líder religioso, e essa religião dele cresceu e continuou crescendo, né, após a sua morte. Então, se nós pararmos para pensar, nós temos um marco Jesus, em termos de cristianismo aqui,
E a gente tem um grande marco para os islâmicos, que é o seu profeta, que eles consideram o último. Depois dele não virá mais nenhum outro profeta, que este já trouxe tudo o que era necessário. Bom, o islamismo é monoteísta. Acredita na existência de um Deus único. E este Deus único é universal, é uma religião universal. Ele crê em céu, crê em inferno, puxa, está parecido com o cristianismo. Crê no sono eterno, crê no julgamento após a morte, crê na ressurreição futura e na revelação de Deus ao homem. Seu livro sagrado é Corão. Para nós aqui, quando se traduz para o português, vai para o Alcorão, né? E neste Alcorão, ele é subdividido, não em capítulos. A Bíblia é dividida em capítulos. Como é um livro sagrado que está relacionado a uma outra religião, recebeu um outro nome. O nome que recebeu foi Surata. E como este livro originalmente foi escrito em árabe, né? Nós escrevemos da esquerda para a direita. Eles escrevem o contrário, da direita para a esquerda, de trás para frente. E nós escrevemos daqui para cá, né? Eles escrevem daqui para cá. É o contrário. É como se fosse um espelho. É uma língua muito rica, o árabe, mas é uma língua também bem difícil. E eles acreditam também que se você quiser conhecer e receber todas as bênçãos possíveis e imagináveis, aprenda o árabe. Faça as orações em árabe. Aí eu já lembro, ai meu Deus, tenho que fazer as orações em árabe. Eu estou no Brasil. Quer receber tudo, todas as bênçãos? Aprenda o Alcorão em árabe, para reproduzir não só os sons. Eles acreditam muito na musicalidade, na sonoridade. Para eles tudo está relacionado, por isso que é importante para eles aprenderem a língua. E também tem um pouco, né? O profeta falava árabe, então vamos aprender o árabe. A profecia e os ensinos deste irmãozinho tão lindo durou, as revelações foram de 610 a 632, duraram aí 23 anos. Mestre Jesus durou 3, né? O dele, 23. E se nós pararmos para pensar, o que é importante, né? O que diferencia algumas coisas, principalmente dessa religião, que eu estudo essa religião já há uns 20 anos. Essa religião não segue o calendário gregoriano. Puxa, ele segue um outro calendário, então tem que ter uma base científica. São as fases da lua. É um calendário lunar. E sendo um calendário lunar, tem algumas diferenças. Por quê? Porque nem todo dia você tem 12, você tem 31 dias, nem sempre você tem 30 dias. De vez em quando você tem 29 ou 30 dias. E este calendário começou no dia 16 de julho de 622. Não quando o profeta nasceu, mas quando o profeta mudou a sua residência para Égira. E se nós também olharmos, né, por que essa data foi tão importante? Toda perseguição religiosa, impingida para mais tarde a um grande líder político, quando você vai ao passado, você diz e procura qual foi o marco, né? Qual foi o fato que foi o agente transformador, antes e depois. Se nós olharmos o cristianismo, antes de Jesus, depois de Jesus,
Para eles, foram a perseguição que esse profeta sofreu lá em Meca, e ele teve que sair desesperado de lá, mudando por causa daquilo que ele professava, por causa daquilo que ele pensava. E ele, a partir do instante, um grande líder que era, aquele fluido amoroso envolvia as pessoas, e ao envolver as pessoas, ele ganhava adeptos. Ao ganhar adeptos, ele ganhava inimigos políticos, porque esses adeptos professavam uma nova religião, e ao professar uma nova religião, estamos trazendo uma mudança social no ambiente que já estava instaurado um poder político, religioso, que não queria saber de mudanças. Até aqui tudo bem? Beleza? Então, se nós olharmos, hoje o ano dele é de 1440, olha que lindinho, começou dia 12 de setembro de 2018 e vai terminar dia 1º de agosto de 2019, tá? Deus para o Islã, ele é único, clemente e misericordioso. Ele tem 99 atributos. Cáspita, quanto de atributo? Está aqui, olha que lindo. Ixi, desculpe. Ih, voltou, fui. Vai? Você é um menino bonzinho, Que? Olha quantos? 99. Em todas as suratas, todas, que são na realidade os nossos capítulos, em todos os capítulos, sempre começa Deus misericordioso. Muito obrigada, querido, você é um doce. E eles partem, só um minuto, antes que você vá, onde eu aperto os botões aqui? Antes que tu vá embora, puxa, né? Aqui? Tá bom. Se não... Esse dele tem um vermelhinho. Se nós pararmos para pensar, olha que lindo, Deus não há mais divindade além dele, clemente, misericordioso, soberano, augusto, salvador, pacífico, zeloso, e aí vai. Os islâmicos acreditam no poder e na glória desse Deus único, e para ele Deus é tão único e tão poderoso, que não existe nada, absolutamente nada mais poderoso que Ele. Aí a gente vai falar, puxa, e Jesus? Jesus é abaixo. Ele, profeta, é abaixo. O ápice é Deus. Só existe Deus. A origem de tudo. A fonte de tudo, é dali que provém tudo. Tudo bem? E se nós pararmos para pensar, eu disse para vocês que o islamismo, ele tem duas grandes divisões. Uma que é aquela que normalmente estão nos noticiários, os xiitas. E os sunitas, que normalmente não estão nos noticiários. Aí vocês vão dizer, mas por quê? Qual é a diferença entre um e outro? Bom, os xiitas são mais radicais. Aquilo que está escrito no livro são as palavras do profeta Mohammed, devem ser seguidas à risca. Se lá está escrito que eu posso bater na minha mulher, então eu posso bater na minha mulher, acabou? Se lá está escrito sobre a divisão de bens em caso de morte, como é que deve ser feita a divisão de bens
eu não quero saber se é justa ou se é injusta. O profeta disse que tem que ser feito assim e vai ser feito assim. Aí a gente vem e fala, mas espera aí, isso quando ele escreveu foi 600 depois de Cristo, eu vivendo num deserto, sem internet, sem água, sem metrô. Eu não tenho mais ovelha hoje, não tenho mais cabra. Como é que eu vou fazer uma vez por ano o sacrifício com carneiro? Não dá para a gente evoluir? Os xiitas dizem, não, a palavra do profeta é a palavra do profeta, acabou. É aí que vem a grande confusão, né? Porque aqueles que não forem muçulmanos podem, calcado em uma única passagem, entre um livro de 500 páginas, aquela única passagem, ele fala, opa, o profeta disse que não devo respeitar não. Então os xiitas são aqueles que nos trazem problemas. Em compensação, os sunitas, que é 89% da população muçulmana do mundo, são os doces. Evolucionistas, acreditam na palavra, mas com grande respeito a todas as outras religiões. E é por isso que eles nunca estão na mídia. Sempre quem está na mídia são os outros, os danados, os xiitas, que acaba contaminando a imagem que a gente tem em relação ao islamismo. Tudo bem? E é aqui, amados, que a gente dá uma olhada. Puxa vida, a Bíblia e a Torá, que é o livro dos judeus e o livro dos cristãos, são analisados pelo profeta. E o que o profeta nos diz acerca desses livros? Ele fala, são 2 grandes livros, devem ser respeitados, mas tem adulterações. Essas adulterações foram feitas pelos homens. E essas adulterações que foram feitas pelos homens implicam inclusive na figura de Jesus, na figura de Maria de Nazaré, porque existe toda uma imagem acerca, de Jesus trazida pela Igreja Católica, desvirtuada do cristianismo primitivo. O Alcorão, o profeta Mohammed não teve dó. Ele fala, só existe um Deus, Jesus não é Deus, Jesus é um homem igualzinho a nós, que teve uma grande missão, como todo e qualquer outro profeta, um dos maiores profetas que passou no planeta Terra, Jesus, está escrito lá no Alcorão, assim como o profeta Mohammed também, está escrito que é o último dos profetas que está aqui. E ele começa lá, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, de 114 capítulos ou 114 suratas, essa frase está repetida 113 vezes. Olha a importância de se confirmar de que só existe apenas um único Deus, e que esse Deus não é um Deus vingativo, mas é um Deus clemente e um Deus misericordioso. A gente já começa a mudar um pouco a visão que a gente tem, né? Puxa, mas eu pensei que o Deus lá no islamismo fosse um vingativo. Não, a ideia da vingança é dos homens. Também há desvios na aplicação daquilo que está escrito no Alcorão. E segundo o Alcorão, olha lá, Jesus nasceu da Virgem Maria, fez milagres, fez pregações, mas era um profeta mortal, que Deus o poupou, e aí, segundo o Alcorão, o ergueu para os céus, ainda vivo. E daí, as implicações que isso vai ter são são outras questões, mas se a gente parar para pensar, este reconhecimento da importância de Jesus para os cristãos está confirmado no Alcorão. Sobre Deus, olha o que ele diz. Ele é Alá, único. Alá é o solicitado. Não gerou, não foi gerado. E não há ninguém igual a ele.
O Islã rejeita caracterizar Deus em qualquer forma humana. Não existe isso de Deus, o Filho e o Espírito Santo. Não, Deus é uma coisa que não tem forma, e não tem forma humana, porque Ele é acima dos homens. Ele é algo que não teve começo. O Criador deve ser de uma natureza diferente das coisas criadas. Porque se Ele é da mesma natureza que eles são, Ele será temporal. E, portanto, precisa de um fabricante. Olha que lindo! Olha que lindo! Segue-se que nada é como Ele. E se o Criador não é temporal, então Ele deve ser eterno. Algo que não teve começo e que não terá fim. Não é o que diz o Espiritismo? Com outras palavras, se a gente parar, é muito próximo do que a gente conhece. E ainda, nós vamos ver aqui, dele é a soberania dos céus e da terra. Ele dá a vida, Ele dá a morte. E dele, sobre todas as coisas, é onipotente. Deus para o Islã é chamado de Allah. Então, Allah é o Criador de todas as coisas. E Ele, sobre todas as coisas, é o patrono. Dele são as chaves dos céus e das terras. E os que regeram os sinais de Allah, esses que renegam, os sinais de Allah, esses são os perdedores. Ele é o primeiro, é o derradeiro, e o aparente e o latente, e Ele de todas as coisas é o onisciente. Gente, não é isso que a doutrina espírita diz? Que Deus está em nós, que nós estamos, que somos centelhas divinas, e o que Ele tem lá tem em nós? O Islã está dizendo a mesma coisa, com outras palavras, mas a ideia é a mesma. Allah não tomou para si filho algum. E aqui eles já estão rebatendo diretamente a Igreja Católica. Já deu uma paulada lá na Igreja Católica, Porque a Igreja Católica, lá no Concílio de Nicéia, levou Jesus a Deus. Não, aqui não. Olha, diz aqui, Allah não tomou para si filho nenhum. E não há com ele Deus algum. Nesse caso, cada Deus haver-se-ia ido com o que criara, e algum deles se haveriam sublimado em arrogância sobre outros. Glorificado seja Allah, acima do que alegam. Literalmente o profeta está dizendo, não existe hierarquia, não existe a hierarquia criada pela Igreja Católica, de que há um Deus mais poderoso, um Deus menos poderoso, que Jesus é o mais poderoso de todos, abaixo dele tem os outros deuses que são profetas, que viraram santos. Não, não tem nenhum Deus junto com Deus, só tem um, Ele, acabou. Diz Muhammad, quem é o Senhor dos céus e da terra? A resposta, Allah, que é Deus. Então tomai, além dele, protetores que não possuem para si mesmo benefício, nem prejuízo. Dizem, igualam-se o cego e o vidente? Ou igualam-se as trevas e a luz? Ou fazem a Allah parceiros, que hajam criado algo como sua criação, então assemelha-se à criação? Portanto, o profeta vem e diz, espera aí, se você está dizendo que tudo aquilo que é criado, qualquer Deus pode ser criado, então qualquer um pode ser Deus. Então, ou tem um único Deus, único, ou tem uma baderna. Você não tem uma origem, uma matriz. E o finalzinho, Allah é o Criador de todas as coisas, e Ele é único, Ele é o dominador. Então nós temos várias suratas sobre a questão de Deus no islamismo, batendo na tecla de que Deus é único, poderoso, clemente, misericordioso, criador,
de todas as coisas. E não me venham como o cristianismo dizendo que tem um monte de Deus junto dele. Por isso que essa religião é uma das religiões que mais cresce no mundo. Bate de frente. Todos os dogmas criados pelo cristianismo são rebatidos pelo islamismo. E se a gente parar para pensar, se você botar uma interrogação em algumas questões, pronto, aquele dogma de fé cai por baixo, cai abaixo, e você acaba abraçando alguma outra coisa. E para os islâmicos, pelo simples fato de Deus existir, Deus deve ser louvado o tempo inteiro. E o respeito deles por Alá, por Deus, é tão grande que você deve fazer 5 orações ao dia e de joelhos. De joelhos, que é para demonstrar a nossa humildade diante da potência e grandiosidade que Alá tem em relação à sua criação. E é aqui que a gente olha, Alá não existe, Deus não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste em si mesmo. Não o tomam nem sonolência nem sono. Dele é o que há nos céus e o que há na terra. Quem intercederá junto dele, senão com sua permissão? Ele sabe seu passado. Aqui eu amei, gente. Deus sabe o meu passado. E Deus sabe o meu futuro. Já ouviram isso na doutrina espírita? Não parece? E nada abarcam de sua ciência, senão aquilo que ele quer. Seu trono abrange céu e a terra, e não o fadiga custodiá-lo. É Ele, o Altíssimo, é Ele, o Magnífico. Portanto, Deus não se cansa, de jeito nenhum, porque Deus, imaginarmos um Deus cansado, é imaginar que Ele tem um adjetivo que eu tenho. É dar forma humana a essa criatura tão extraordinária. Tudo bem? Ele se revela, como é que Deus se mostra aos homens? O profeta vem e diz, pelos seus profetas, pelos seus anjos, principalmente por meio dos seus anjos, né? Ele anuncia as religiões divinas, daí eles enaltecem a figura do anjo Gabriel, tantas vezes, enaltece a figura dos profetas, que estejam eles em quais livros forem, estão trazendo revelações divinas, tem um papel, principalmente na visão de crescimento do homem, e crescimento do homem religioso, aqui nós estamos pensando, né? A revelação dada a Moisés foi a Torá, a Davi os Salmos, a Jesus o Evangelho, mas vejam que coisa linda, sempre Deus esteve no comando, sempre, tudo, vamos imaginar, Deus estava dirigindo os homens, desde a antiguidade, desde Abraão, desde Adão, desde Moisés, desde Jesus, desde Muhammad, todos pertencem a essa categoria de espíritos missionários, chamados de profetas. E o tempo inteiro nós encontramos essa passagem, Deus é o Todo-Poderoso, Criador e sustentador do universo. Coisa mais linda, né? Ele sustenta o universo e não se cansa. Não é interessante? Por amor, chegarmos a entender essa condição de amor, um amor tão despretensioso, é algo, né, muito sublimado para nós ainda. E no finalzinho do Alcorão, o que é que nós encontramos? Nós encontramos o seguinte, lá na Surata 1945, bem no finalzinho, a relação do homem com Deus
pode ser vista sobre 3 aspectos. Primeiro, Deus é o seu Senhor, Criador e Velador. Deus o sustenta e vela por ele. Deus o provê com todos os meios para o seu crescimento e desenvolvimento, bem como para a sua proteção contra o mal. Amados, com uma especificação, com um aspecto tão lindo como esse aqui, por que temer as experiências da vida? Nunca estamos desprotegidos, esse é o primeiro aspecto. Nunca estou sozinho, nunca estou desamparado. O tempo inteiro, Deus tem, através da providência divina, o tempo inteiro, eu estou sendo sustentado. Segundo aspecto, Deus é o rei ou governante, mais do que qualquer rei terreno. Deus está investido da autoridade de guiar a conduta do homem e de conduzi-lo por caminhos que lhe proporcionarão o bem-estar. Deus ainda, para que possamos ter convivência, em sociedade, nos concede as leis. Portanto, ele também está preocupado com a organização material daqueles que estão vivendo, com outros indivíduos, dividindo espaços físicos. Está aqui. Então, nunca estou sozinho, e a organização de como viver em sociedade também é conduzida por Deus. Então, não tem essa da gente imaginar, puxa vida, mas são os parlamentares que estão fazendo as leis, que estão dirigindo. Sim, tudo está seguindo um plano divino. E o terceiro aspecto, Deus é aquele a quem a humanidade retornará para prestar contas de todos os seus feitos desta vida. Já ouviram falar no Espiritismo, na lei da justiça? Ação e reação? O que vocês acham que o islamismo está falando? A mesma coisa, com outro linguajar. E ele continua, Deus será o juiz. Ele é a meta do mundo do futuro. É o único ser meritório de adoração por parte do homem em qualquer época. Por causa de todos esses fatores, o homem precisa e deve procurar a proteção de Deus contra o mal. Então, no finalzinho do livro do Alcorão, novamente, eles voltam à carga se posicionando contra a adoração de santos que a Igreja Católica estava enaltecendo naquela época. E fala, não, em vez de você ficar adorando São José, São João, São Mateus, São Pedro, São isso, São aquilo, Santa isso, não, adore a Deus, somente Deus, porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos salva, é Ele que nos dirige, é Ele que nos sustenta, é Ele que está o tempo inteiro conosco, porque somos sua criação. Não é lindo? Gente, nós estamos estudando Espiritismo com outro linguajar, só isso, principalmente nesse capítulo relacionado a Deus. Por que eu falo, que eles são tão importantes em relação a Deus? A questão do Alcorão ou a questão dos islâmicos não está em relação ao posicionamento deles em relação a Deus, está em relação a como é que para eles a sociedade deve se conduzir. Porque nós temos 3 questões no Alcorão: a questão religiosa, que é perfeita, linda, maravilhosa, que é puro cristianismo, é puro espiritismo. Mas nós temos as questões sociais. Eles resolveram colocar as questões sociais dentro do livro. Tá? E aí a gente tem algumas grandes divergências. Mas a nossa questão aqui é Deus. Gostaram do islamismo? Não é legal? Agora, dentro do islamismo, nesta corrente islâmica, surgiu uma segunda grande divisão. E essa segunda grande divisão não é considerada islâmica,
Mas essa segunda grande divisão acabou, de uma certa forma, sendo tornado sincrético com o hinduísmo, que é o tal do Sikh. Vocês já devem ter visto, ou de vez em quando, aqui em São Paulo tem bastante. Nós temos alguns hindus aqui em São Paulo que andam com chama aqui. Como é que chama? Hã? É isso aí. O cabelo, eles não cortam o cabelinho, né, porque é uma questão religiosa. Então eles fazem tranças e um turbante, normalmente coloridinho, azul, vermelhos. Normalmente as cores que a gente vê em São Paulo são azuis e vermelho. Por quê? Porque essa é uma religião que surgiu de uma bifurcação. Acabou estando lá nos países islâmicos, né? Dos países islâmicos teve dissidência, teve uma divergência, teve um cisma. Nesta região já havia o hinduísmo há bastante tempo, algumas questões do hinduísmo não respondiam às questões, e surgiu os nossos companheiros Sikh. Século XV, sincretismo entre islamismo e hinduísmo. E veja, se o islamismo é monoteísta, e o hinduísmo não é monoteísta, mas é politeísta, ele tinha que escolher, ou vai para um ou vai para outro. Eles são monoteístas. E a partir do instante que são monoteístas, olha lá que figurinha linda, né? São caracterizados. Como é que eu vou me caracterizar? Os islâmicos, normalmente, aqueles xiitas. Você conhece um xiita, porque ele não corta a barba, ele usa bigode e cabelão comprido, muito. Os nossos sunitas são pessoas normais, nem usam vestimentas diferenciadas como xiitas. Normalmente xiitas usam aquele camisolão comprido, que dependendo do lugar pode ser branco ou pode ser preto, mas aquele camisolão. Não, os sunitas não, como nós aqui. A gente só descobre que eles são islâmicos sunitas porque chega a hora da oração, aonde ele estiver, ele se recolhe e vai fazer a sua oração. Aí você fala, opa, estou diante de um islâmico de fé. Esses nossos companheirinhos, eles usam para se diferenciarem esse turbante, não cortam o cabelo também, mas o seu cabelo é preso, só isso. Essa religião aqui, nasceu, fundada pelo Guru Nanak, lá no século XV, no século XVI, e esse Guru afirma que o grande povo é um povo indisciplinado. Até aí a gente concorda com ele, né? O que é que falta em relação ao povo? Ele fala disciplina, falta religiosidade. Às vezes você até tem a religiosidade no coração, mas não tem a religiosidade nas ações.